igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A primeira observação que eu quero fazer nesse versículo aqui, para entrar no assunto que eu quero tratar com os irmãos, é que quem falou foi Jesus. E quando ele fala, a gente tem que ouvir a sua voz. A gente não podemos negligenciar quando Deus fala. Você sabia que existe muitas pessoas na sua trajetória que hoje sofrem consequências gravíssimas na sua vida, porque não ouviu quando Deus falou, não obedeceu quando Deus falou. E quando Jesus ele fala, ele requer de nós a obediência. Quando o texto mostra a respeito do primeiro e do último, eu quero chamar a sua atenção para você folhear um pouco a Bíblia e você ir para o capítulo 1 de Apocalipse. O capítulo 1 de Apocalipse, entenda, eu estou falando a respeito de princípio e fim. Esse é o tema que eu quero falar, princípio e fim. Eu não quero entrar em contexto, eu não quero formar um sermão aqui, não é isso. Eu quero falar simplesmente isso, princípio e fim. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, existem vários relatos na antiga aliança, simplesmente a respeito de Deus se apresentando como eu sou. Certa vez, Moisés faz uma pergunta para Deus. Moisés, tu estás mandando eu ir até Faraó, mas ele vai me perguntar: quem foi que me enviou até ele? Como é que eu vou falar para ele? Ele vai dizer, você vai dizer simplesmente assim: Moisés, o eu sou me enviou a voz. Essa expressão eu sou, isso é tremendo, é muito profundo. Para quem ama estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia e você se dedicar a entender a profundidade do eu sou, vai além da imaginação humana. Porque quando você usa a expressão eu sou, não está definindo uma única coisa. Quando você diz eu sou e para aí, está mostrando que você é muito além do que você quer falar para aquela pessoa. Quando Deus melhor falando, e também Jesus se revelando no Apocalipse como eu sou, Ele está falando que é mais do que o que você pode pensar ou imaginar. Jesus ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus libertador, Deus que transforma, Deus que muda. Irmão, ele é o que você possa imaginar, é pequeno para o que Deus ele é. Por isso que ele se expressa dizendo eu sou. Porque se ele disser eu sou maravilhoso, simplesmente define ele como único atributo maravilhoso. Mas quando ele fala eu sou, ele está dizendo eu sou além do que você pode imaginar. Eu vou além do que você pode imaginar. Às vezes nós queremos limitar Deus, mas Deus ele é ilimitado. O ser humano ele obteve de Deus na sua criação humana limites. Nós temos um limite, mas Deus ele é ilimitado. Para Deus não existe limite. Ele faz como quer, do jeito que ele quer, age como quer, trabalha do jeito que quer, opera do jeito que quer, e ninguém pode impedir quando Deus ele quer fazer. Então nem não há
está dizendo que Deus tem limite. Deus, Ele põe limite, mas Ele não tem limite. Ele vai além do que você pode imaginar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele vai além do que você pode imaginar. Quem diz amém por isso? Eu sou. Ele, quando se apresenta, Ele está dizendo: eu sou aquilo que você nem sequer pode imaginar. Porque o teu pensamento é pequeno para o tamanho do que eu sou. Irmão, isso é tremendo. Mas vamos continuar aqui. A Bíblia diz, Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, Ele está no começo, mas Ele também está no fim. Só existe porque Ele criou. O mundo ele não foi criado. O mundo não foi criado simplesmente, meus irmãos, como muitos querem pôr, principalmente a ciência, que até hoje, graças a Deus, existem muitos cientistas que já se converteram ao cristianismo. Mas existe ainda aquela teoria do tal do Big Bang, uma explosão. Senta ali, tu vai cansar. Não era para te tirar. Está caindo. Então o que acontece? Quando eu estava ainda no meu colegial, estudando na sala de aula, eu vi muito quando, principalmente nas matérias de história, existe aquela matéria de Kevin Poe dizendo que o mundo foi criado pelo Big Bang, que foi uma explosão. Para o que eu entendo de explosão, a explosão ela tem o poder de destruição. Ela destrói, ela não cria, mas ela destrói aquilo que já está criado. E eu quero que os irmãos entendam algo interessante aqui, nessa oportunidade, porque ou a gente crê no que a Bíblia diz, ou a gente não crê. Ou a gente acredita no que a Bíblia estabeleceu, ou a gente não acredita. Quando a gente crê no que está escrito, a gente não tem dificuldade de acreditar. Mas quando a gente desacredita naquilo que já está escrito, a gente tem uma dificuldade de acreditar. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você crê nisso aqui, a teoria do Big Bang vai lá abaixo. Se você acredita no que está na Bíblia, qualquer teoria e qualquer pensamento, qualquer falácia, não deixa de ser simplesmente uma fala. Se você olhar a Bíblia Sagrada e for lá para Colossenses, espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Colossenses, se você observar e encontrar o livro de Colossenses, e você folhear a Bíblia e ler o capítulo de número 1, e o versículo de número 13 a seguir, vai dizer: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado. Versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, estamos falando de Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus
e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam conquistados, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que pela sua palavra, Ele liberava e dizia: acha, e as coisas aconteciam. Porque a sua palavra tem poder para fazer o que quer ser feito. Somente a palavra de Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Não é por acaso que o evangelista João, no capítulo 1 e no versículo 1, vai falar que Jesus, Ele é o Verbo. O que é o Verbo? O começo, o princípio. Por isso que em João, capítulo 1, versículo 1, é melhor a gente ler, para que os irmãos entendam. Eu estou falando do princípio, eu estou falando do começo, e nada melhor do que a gente ler a Bíblia. Mesmo que você saiba pronunciar, mas abra sempre a Bíblia. Isso é um costume que tem que estar na vida de quem prega a Bíblia para ler. João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não é simplesmente o Criador de todas as coisas, mas Ele é o princípio. Não existe começo senão em Jesus. Nada do que existe existiu por acaso. Só existe porque Jesus, Ele existe. Ele é o princípio. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne. Aqui quebra categoricamente o ensinamento de uma instituição religiosa chamada Testemunhas de Jeová, onde eles acreditam que Jesus, Ele é um ser criado. Mas na verdade a Bíblia mostra que Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador. Ele é o princípio. Ele é o fim. Quando nós lemos em Colossenses, nós vamos observar que nada do que existe senão por Jesus que criou. E a Bíblia vai mostrar que Ele é o Verbo. O Verbo que estava com Deus. E a própria Bíblia vai dizer que o Verbo era Deus, mostrando Jesus como Deus. Existem vários relatos bíblicos no livro dos Hebreus, entre outras narrativas, vai mostrar o próprio Deus mostrando o Filho como Deus. Outra teoria perigosa, fraudulenta, enganosa, porque a tradução da Bíblia Novo Mundo é uma Bíblia adulterada, que foi tirada de uma tradução adulterada de King James, numa linguagem inglesa. E tudo aquilo que apontava Jesus como Deus, eles tiraram e colocaram Jesus como uma criação qualquer, o Espírito Santo como algo que preenche o universo, não como Deus, onde a Bíblia vai nos mostrar claramente que o Espírito Santo também é Deus. Nós vimos um relato onde Ananias e Safira tentou e simplesmente o homem de Deus disse: não mentisse ao homem, mas mentisse a Deus, mostrando o Espírito Santo como Deus. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente possamos ter conhecimento do que é a Bíblia, para que você não seja confundido por ninguém. Outra coisa que eles não aceitam é simplesmente a doação de sangue. Pelo amor de Deus, porque diz que o sangue não pode ser doado. Aí quando eu olho para tu, Jesus derrama o seu sangue pela humanidade. É muita teoria, irmão, é muita coisa estranha. E eu quero dizer uma coisa para todos que ouvem: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém, meus irmãos?
atividade. Já quero ensinar algo aqui. Não use essa expressão trindade. Essa expressão trindade não existe na Bíblia. Isso é uma criação para querer definir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está errado. Não existe essa expressão trindade. O que é que a Bíblia mostra? Como é que tem que ser chamado? Trindade. É isso que a Bíblia diz. Espera aí. Não vou te dar fonte, não, porque você tem que ler a Bíblia para encontrar. Vai ficar muito fácil. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Para a gente podermos aprendermos mais um pouco a palavra de Deus. Ele criou todas as coisas. Existe outra instituição. O nome chamado, nós somos um grupo de doutrina, ensinar. Os irmãos não se confundam depois de alguém bater na sua porta com essas coisas. Chamados mormons. Uma das teorias que o mormon eles acreditam e eles estabelecem é que Jesus é irmão do diabo. É brincadeira isso? Você está com irmão, tem religião de todo tipo que você imaginar. Por isso que pare com isso, desse negócio de dizer Jesus está em todo lugar. Aonde a palavra de Deus está, Jesus está. Não é isso. Não é assim. Se pregar o genuíno evangelho, se pregar a Bíblia como ela é, eu creio. Se não pregar a Bíblia como ela é, o meu Jesus não está lá. Nós vamos encontrar uma igreja na Bíblia, chamada Laodiceia. Está entre as igrejas da Ásia. Olha que coisa interessante. Eles que estão à porta aí, a gente como cristão, pentecostal principalmente, pega esse versículo e vai pregar para uma pessoa não crente. Eles que estão à porta de barco, Jesus está lá, não tem nada a ver. Essa expressão é para uma igreja que havia dentro dela algumas coisas que não estavam agradando a Deus, e que Deus estava do lado de fora. Por isso, eles que estão à porta aí, bato. Se alguém abrir a porta, olha que coisa interessante. Se alguém abrir a porta, isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Por que ele entra? Porque ele estava do lado de fora. Então é muito importante, irmãos, que a gente possa entender isso aqui e termos cuidado para não comermos qualquer coisa, para não acreditarmos em qualquer coisa. Hoje existe doutrina para todo tipo de coisa. Pode aquilo, pode aquilo outro, pode aquilo outro, pode aquilo outro. São doutrinas liberais para todo tipo de gosto. Porque existem muitas igrejas por aí que só se preocupam com a quantidade de pessoas no ambiente, só se preocupa com dízimos e oferta, e o povo permanece do mesmo jeito. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que ter transformação. A igreja de Cristo tem que ter libertação. A igreja de Cristo tem que ter mudança. Tem que ter mudança radical. Senão não é a igreja de Cristo. O mundo anda de todo jeito, mas a igreja não pode andar de todo jeito. Nós somos luz. Nós somos sal da terra. E Jesus, ele quando convida, ele não convida você, ele tem que ser você. Existe um vocabulário que muitos usam, eu quero corrigir pelo ensinamento, né? Quero corrigir. E muitos usam essa expressão, venha como estás. Está na Bíblia, não está na Bíblia isso. Está na Bíblia Jesus convidando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando muitos usam essa expressão, vinde como estás, então na mente da pessoa, pô, então tem que vir do jeito que eu estou, eu fico do meu jeito. Não é assim que funciona. A gente tem que falar o que a Bíblia fala. E quando a gente vem para a presença de Deus, Jesus ele vai fazendo a obra completa da nossa vida. Muda radicalmente a nossa vida. Porque a nossa vida, meus irmãos, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. A pior coisa que tem
está em certos lugares, em ambientes, parece que aí não se entenda. Eu não sou contra. Eu não sou contra quem anda de todo jeito. Eu não sou contra quem quer viver sua vida de todo jeito. Eu não sou contra. Porém, eu tenho o compromisso de pregar como que eles estão pregados de verdade. Porque às vezes as pessoas falam assim: a roupa não salva. Claro que não salva, irmão. Quem salva é Jesus. Foi ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Mas quem é do céu tem que saber se vestir. E quando nós vemos a Bíblia manda que as mulheres, principalmente, se vistam com pudor. Não é mostrando os detalhes. Porque, irmão, o que mais eu vejo outro, por isso que eu digo, esse aqui. Pode ser quem for que veio de fora visitar a gente aqui. Pode ser cantor, cantora, pode ser o que for. Primeiro, que eu sou dar oportunidade para todo mundo que vem visitar. Então, eu tenho que saber realmente quem é a pessoa. Caso contrário, eu só apresento e deixo lá sentado. Mas o que acontece? Tem lugares que eu vejo por aí que só vem visitar, fazer uma carta de recomendação, aí vem com uma amiga dela. Uma cantora, forte, tem um corpo bem cheinho, aí bota aquela roupa arrochada. Para andar tem que juntar. Ela não anda assim, porque não tem como as pernas ficar legais. Andar normal, tem que juntar. Aí vem, irmão, tem negócio. Aí o que acontece? Aí chega aqui, aí está os homens de Deus tudo aqui, no altar. Aí eu vejo muito isso por aí fora. Aí fica a cantora com aquela roupa toda arrochada, aí mostra as veias todinhas, a veia artéria, tudo que você mostra. Aí fica aquele povo que não ora, não tem uma vida de jejum e consagração, já vive na carne e lutando. Aí está toda cantando e camarada, aí Deus me padece, ó. Bota a mão no rosto aqui, ó. E por que não fecha a mão? Ó. Para olhar por dentro dos templos. Exato, foi o que a gente já ensinou muito aqui. O primeiro olhar é uma coisa, filho. O primeiro olhar é uma coisa. Você, não tem como você não olhar à primeira vista. Olhou, você sai. Agora, se você olhar e ficar, a mente vai a mil. Fica parecendo redemoinho. Aí pronto, o céu se desconecta de você, a unção foi embora. Eu estive pregando no canto, eu vou encerrar, mas eu estive pregando, já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu estou falando de princípio, e a igreja tem princípio, e um dos princípios da igreja se chama santidade. Estava no culto, altar enorme, isso na cidade de Tomate. Pregar lá uma festividade numa igreja enorme. Pastor, vamos ouvir a cantora fulana e tal. Eu sei como, quando ela se levanta, aí chegou o irmão, ela era forte, estava acima do joelho, e cada que ela vinha, aí ia subindo mais. Aí ela, quando chegou aqui, estava assim. Irmão, não é melhor botar um pedaço, não. Bota um negócio a mais, aumenta. Arruma uma costureira, bota alguma coisa, um tecido. Aumenta esse traje. Aí na hora, aí meu coração é para Jesus, meu coração é para aqui, e balançava o corpo para lá, e ficava as dobras para um lado, ficava as dobras para o outro. Aí depois, convida a igreja para ficar de pé. Aí o povo tudo de pé, e eu fiquei sentado, estava com uma raiva, irmão. E eu sentado lá. E o pastor que me convidou só deu de mim, assim. Olhava de hora, dando uma olhadinha para a cara dele, e ele com a mãozinha levantada assim, mais que o cantor. Olha, e tem um pastor pilantra, safado, vagabundo, não é brincadeira.
Porque eu vou dizer uma coisa. Aí depois, vamos ouvir a mensagem, a pregação. Menino, eu esqueci que eu estava numa igreja convidada. Eu pensei que eu estava na igreja que eu pastoreava. Bom, eu entrei com uma mensagem, uma pancada. Eu vou dizer uma coisa para a família, vou dizer uma coisa para os irmãos. Na igreja, meu pastoreio não sobe qualquer pessoa para cantar, não. E nem para pregar, não. Tem que ter vida, tem que ter pudor. O pastor ficou coião assim, por quê? Ele não gostou quando eu falei aquilo. Por quê? Porque ele estava gostando de olhar para o negócio. Então, se ele estava gostando de olhar para o negócio, ele vai fazer o quê? Baixar para o corrigir. Irmãos, é muito sério. Irmão, a gente entende, irmão, pelo amor de Deus, entenda. A gente já vive numa luta espiritual tão grande. A gente já vive de joelho orando, pedindo misericórdia dele. Porque o que mais tem hoje dentro de igrejas por aí se chama prostituição. O que mais tem igrejas por aí é prostituição. É o preto se prostituindo com a irmã dentro da igreja e tudo encoberto, tudo caladinho ali, e como que fosse uma coisa normal. Eu estou falando de princípio. Se você não pagar no começo, mas no final você vai pagar as contas. Tem muitos que levam a vidinha do jeito que quer. Pega ali, pega aqui, adultera ali, vive com uma mulher ali, vive com não sei quem ali, leva uma vidinha do jeito que quer. E parece que Jesus não está nem lá. Quando for no final, atrás de mim, maldito que não te conheço. Não devia também de amar, não. Você teve tempo de se consertar e de se preparar. É sério, meus irmãos. A gente tem que se ter cuidado. Os homens também, homens tem que se vestir, irmão, adequadamente. Tem que se vestir de uma forma para não estar puxando a atenção de ninguém. Porque tem pessoas, às vezes, que estão na igreja, vem alguém para provocar. Bota a roupa mais curta que tem, mais arrochada que tem. A pessoa vê se está com fio dental, seja lá o que for. Vê tudo, irmão. Agora, quando vai para o fórum, quando vai para uma audiência, vai mentir. Bota a melhor roupa, porque não é de todo jeito lá. Mas na igreja, não. Tem que botar aquele negócio. Tem uns camaradas assim frouxos, pilantra. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando você vê esses pregadorzinhos por aí, um cabelo de manga chupada do lado, já tem esse espírito de homossexualismo na minha vida que está percebendo aí. Aí começa, aí vem com uma calça arrochada, aí vem toda arrochadinha. Aí quando vai cantar, ainda está com o blazer assim, solta o blazer. Aquele rosto, aí detalha tudo. Aí fica ali cantando. E o povo glorificando e as irmãs na carne. As irmãs na carne, tudo de ouro. É isso. Só que tem gente que esquece, não. Porque irmão, é isso, mas é verdade. Por que a gente tem que ensinar isso, irmão? Porque às vezes, irmão, você pode estar na unção como for. Você pode estar cheio do poder de Deus, mas se vê uma qualidade assim para dentro do ambiente que você não vigiar, você fica. Acabou-se a unção. A unção espiritual sai e entra a unção de sanção. Não é sério. Já basta todo mundo aí fora para tentar as irmãs. Já basta todo mundo aí fora para tentar os irmãos. 24 horas por dia. Mulher tudo mostrando tanto da bunda, os peitos lá do lado de fora. Mostra tudo, irmão. Ao camarada já nesse mundo aí fora, Jesus tem misericórdia. Sangue de Jesus tem poder.
Me ajuda, Jesus, preserva minha mente, preserva meus olhos. Aí veio para a igreja, aí para a igreja da graça. Chegou a noite, eu vou adorar, glória a Deus. Aí passa, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de livramento, Senhor. Muito obrigado pelo livramento que desce durante o dia. Aí quando se levanta da oração, de repente passa um irmão. Roupa lá em cima, mostrando tudo. Aí você, Jesus Cristo, já baixa o mundo, meu Deus. Tem misericórdia. É sério, irmão. Ó, eu disse e repito e encerro. A primeira visão, ninguém perde. Só olhar. Agora tem gente que meu Deus, oh Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí vai passar, né? Aí dá a primeira olhada. Meu Deus, oh Jesus. Ok. Aí olha a segunda vez. Aí dá outra segunda olhada. Aí, o sangue de Jesus tem poder. Aí o diabo peguei. Aí quando chega em casa e fica aquela fantasia na mente, aí faz o que não deve fazer, aí vai dentro do carro. Jesus, tu sabe que eu sou fraco, Senhor. Se eu fosse Jesus, eu dizia, eu sei que tu é cabra safada. Porque tem gente que quer se desculpar, irmão, quer fazer malabarismo com Jesus. Senhor, sabe que a cabra é fraca. Olha o filho, e o pecado é o caminho? É sério, irmão. E Deus tem misericórdia, princípio. Se a gente olhar para o princípio da palavra, a gente vamos ver a preocupação em relação às vestimentas da pessoa. Vestimenta não salva, mas quem é do céu tem que saber se vestir. E vou lhe dizer, mesmo que aquelas pessoas que querem andar de todo jeito, viver de todo jeito, mas vestimenta não salva, tudo bem. Mas você nem sabe quantas pessoas você está ajudando a chegar no inferno por conta da sua bruteza. A gente tem que ter cuidado, irmãos, porque tem muitas pessoas. Por que tem muitas pessoas que às vezes procuram aquelas igrejas liberais para congregar? Não quero nada, não quero isso, aquela igreja não pode isso, aquela igreja não pode aquilo, aquela igreja muito bem, para que isso? Para que tudo isso? Nós estamos no século XXI, mas o que a gente vê é a Bíblia. A palavra não muda, os anos mudam, mas a palavra permanece lá mesmo. Passaram os céus e a terra, mas a palavra não passa. Ela permanece mesmo. Está vendo essa aqui? Está vendo essa aqui? Nunca percebi o carro, nunca. Me interessei quando eu era jovem, solteiro. Eu sempre fui bonito como sou. Eu sempre fui bonito. Dentro da casa, a minha esposa se agradou. Não, alguma coisa ela viu, né? Tudo bem. Mas eu nunca me interessei. Quando eu estava na igreja, como jovem na igreja. E era uma pressão. Porque eu estava jovem na igreja só. É uma pressão. E é tanta menina, né? Porque mais o mundo tem mais mulher hoje do que homem. Infelizmente ainda tem homens que querem levar para outro caminho, não sei que papel é esse. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí ficava aquela pressão em cima de mim. Aí tinha umas que chegavam na igreja e botavam a roupa mais escura. Aí ficava sensualizando para o meu dentro da igreja. Sensualizando para o meu lado. Fazia jeitinho com a boquinha assim. O lado. Botava a língua de um lado assim. Quando não botava a língua do
Eu olhava assim, jovem, né? Eu ainda baixava a cabeça e dizia: Jesus, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. E baixava a cabeça. E essa que é minha esposa hoje, ó, sentada lá, postura, vestimenta de crente, nada. Postura. E quando eu ia dirigir o culto, eu lá no culto, eu olhava assim, ela lá na mocidade, dizia: Jesus, isso é uma grande mulher de obreiro. Que a gente que é obreiro tem que ter cuidado com o que é de casa, não para ser uma desgraça na nossa vida. Essa mulher de obreiro nunca me deu cabimento de nada, nunca me deu nem espaço. Eu acho que os únicos contatos que eu tinha com ela era só em relação com o grupo do jovem, né? Que eu era vice-dirigente, era secretária, a interagir sobre. Mas na tela, postura e oração de igreja. Agora, hoje não, é uma desgraça ser infeliz. Hoje a jovem pensa que para segurar o jovem tem que mostrar primeiro o que tem. Não, minha filha, segura o que tem, para o cara ficar curioso, para saber depois o que você tem, porque depois que sabe, não quer mais nada. Mas hoje é assim, irmão, é um namoro desgraçado. O cara dorme na casa da futura sogra, e a sogra ele fica aí, à vontade. Fica à vontade, irmão, que é isso? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, irmão? E deita na cama de uma namorada, como que fosse. Jesus está com Deus. Você está pensando, irmão? É como você já imaginou? Gasolina, perde fósforo, assim. É fogo, meu filho. A chama sobe. Sabe que você não quer saber o que vai queimar. O fogaréu é grande. E tem mães que não tem vigilância. Aí deixa o namoro dentro de casa, cara, sozinho lá. Aí a mão vai para lá, a mão vai para cá. Pega o braço. É sério, irmão, que eu estou falando. A gente tem que ter cuidado. Quem tem filho, irmão, tem cuidado. Porque tem muitas jovens aí hoje destruídas nesse mundo. Hoje não puxo pela boca, não tem manteigo, com 3, 4 filhos, puxando assim pela rua. Aí quando você olha, está com uma jovem de 17 anos, 18, 19 anos, o cara aprontou, ofereceu céu e terra, porque o cara para conquistar oferece até o céu, que não é dele. Ele vai entrar lá, tem um espaçozinho, se ele se consertar, pegar a vida certinha, chegar no céu, tem um espaçozinho para ele morar lá. Agora oferece céu e terra, porque a mulher é aquele que ouve, que tem cara que tem uma lábia. Olá, bom dia, boa noite, tudo bem? Tira fotos. E às vezes em casa, quando a mãe diz assim: vai comprar um pão na paleta. É um ruim. Mas para conquistar a jovem, irmão, o que você mais gosta? Irmão, da forma que eu estou falando aqui, se a minha esposa estivesse assistindo, ela ia ficar mais apaixonada. Mas tudo bem. Aí compra aquela cesta de chocolate comigo. Aí tá o pai e a mãe de olho: rapaz, esse jovem é uma vez. Ó. Aí passa na rua de vontade, andando. Aí você está vendo aquela lua? Aquela lua é você alumiando a minha noite. Você está vendo? Você está vendo aquela estrela? Aquela ali que está bem pertinho. É nós eternamente diferentes um do outro. Aí casa, passa esse tempo, vem filho,
aquele corpinho de violão quebra duas, três cordas, não se ajusta mais, mesmo apertando com o cinto do carro, com o cinto não volta mais. O tempo vem, aí chega o cabelo em cantinho, aí chega na velhice, aquele rosto de lisinho, o camarada passava a mão porque é como se fosse uma régua, né? Alisava, hoje olha assim, aí vem os dois na rua, e você cantando. Aí de repente ela, amor, ele oi. Você lembra? Do quê? Da lua? Lembro, mulher, está no mesmo lugar que sempre. Não, eu estou falando, homem. O que tu falava com ele? Não tem nada, você é uma lua. E aquelas duas estrelas, é o mesmo que você. Está lá, deixa lá. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa: tudo muda, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E nós possamos, irmão, colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Eu encerro dizendo agora que tudo que começa na oração dá certo. Tudo que começa na direção de Deus e da palavra dá certo. Agora, o que começa sem oração, sem direção da palavra, não dá certo. Quem sabe aí, irmãos? Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Princípio. Tudo tem um princípio. Se você tem cuidado dos seus princípios hoje, o seu futuro vai ser brilhante amanhã. Se você não cuidar do seu princípio hoje, não reclame do seu futuro de amanhã. Querido Deus, eterno Pai, louvamos pela sua palavra, que o Senhor venha aplicar no coração dos teus filhos. Ajuda, Senhor, o teu povo, guarda, livra, protege, continue abençoando, que possamos viver o teu evangelho, a tua palavra em nossa vida, que possamos a cada dia sermos os cristãos melhores, vivendo a tua palavra, praticando a tua palavra e amando a tua palavra, Senhor. Conduz o teus filhos, Pai, de segurança aos seus lados, fortaleça, dê ânimo, coragem, ousadia ao teus filhos e abençoa de forma especial. Pedimos uma bênção sobre todos, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e sempre. A igreja diz. Amém. Cumprimento seu irmão, que foi muito bom você ter hoje. Amanhã estaremos aqui com os nossos irmãos. Deus abençoe.